Vamos de capítulo 145 de Gachakuta, capítulo muito interessante que mostrou um pouco mais dos poderes dos irmãos Aderoy, os poderes insanos, e também mostrou um pouco da personalidade verdadeira deles. Eles não são os cuzões, são bem gente boas, mas são bem peculiares, vamos dizer assim. Gostei bastante. Mas, antes de mais nada, espero que vocês curtam e compartilhem o conteúdo para me ajudar a continuar crescendo por aqui. E se inscrevam no canal, vamos fazer parte do time aqui. Junta-se ao Discord também, porque lá a gente está tentando movimentar um pouco mais Gachakuta. E lá você tem acesso aos links dos capítulos, eu sempre mando por lá. Beleza? Então eu conto com a presença de vocês lá no Discord e também acesse a descrição, porque tem informações bem interessantes para vocês. No mais, vamos lá, vamos começar, porque abrimos o capítulo com os irmãos Aderoy desligando ali do governo do Mimo. O Urudo acaba tomando os chokers dos dois e graças a isso os dois não estão mais sob o controle do Mimo. Só que o Mimo ele não fica desesperado. É interessante a fala do Mimo. E é interessante a maneira como é que ele fala com o Felix, e tem um termo que ele usa, ou uma fala que ele diz nesse capítulo, que me chama bastante atenção e eu quero meio que pedir ajuda de vocês para contextualizar tudo isso, porque eu de fato não entendi, mas nós já vamos chegar lá. Os irmãos, eles acabam se libertando e começam a falar Skadush, Skadush, Skadush. Essa onomatopeia, ela ganhou bastante destaque no filme Kung Fu Panda e ela meio que acabou se tornando um sinônimo de força e entusiasmo. E é basicamente o que simboliza a personalidade dos irmãos. Eles são bastante pra frente, eles são bastante extrovertidos, eles são bastante entusiasmados. E nós temos eles agradecendo ali que o Urudo acabou livrando eles do mal. Nós temos o Epaute, que é o irmão mais novo, e o Otto, que é o irmão mais velho. Eles agradecem o Urudo, e agora meio que o Urudo até brinca que eles têm uma personalidade muito peculiar, né? Acho que é interessante voltar os chokers com eles, mas calma lá, Urudo, calma lá. Os dois acabam pedindo ali um abração pro Urudo, né? Meio que eles acabaram meio que se livrando de tudo. E o Urudo tenta explicar a situação, mas a situação já é contextualizada por eles, já é entendida por eles, porque o governo do Mimo tem o controle, mas não toma consciência dos caras que estão sendo controlados. Então meio que eles já sabem o que aconteceu, o que está acontecendo. E graças a isso, eles têm ali a ideia do que eles precisam fazer, que é basicamente tirar os chokers de todo mundo, mas os dois não foram feitos para esse tipo de serviço. E de fato, eles não foram feitos para esse tipo de serviço. O que pode acontecer nos próximos capítulos é, enquanto eles arrebentam a defesa do Mimo, o Urudo, com a velocidade dele, com os passinhos dele, o Urudo acaba meio que conseguindo tirar os chokers da galera. Porque os integrantes da equipe Perigo, eles são givers que não talvez conseguem lidar com uma situação de suporte. Eles são muito linha de frente, eles são muito de porrada, de destruição, devastação, e de fato, é isso que eles fazem. Já que eles não conseguem ou não querem também tirar as gargantilhas de todo mundo, os irmãos Aderoy, eles se preparam ali para um combo que eles não iriam conseguir fazer com o controle do Mimo. E nós temos agora o estilo sincronizado. Os dois eles acabam se abraçando, meio que se dando as mãos, e os totens dele, aqueles bonecos, também se dão as mãos. E eles acabam girando. E quando eles começam a girar, eles meio que viram uma lâmina, eles viram um rolo compressor gigantesco. E esse rolo compressor sai destruindo tudo e todos. Esse é o poder dos irmãos Aderoy, um poder devastador, um poder simplesmente insano, um rolo compressor, e é por isso que eles não conseguem meio que trabalhar em equipe, porque o poder deles é algo muito devastador, capaz de destruir, matar e devastar lugares, pessoas e outros garis, né? Então por isso que eles têm uma equipe, eles respondem pela equipe Perigo, mas eles não atuam como um time, porque eles não podem, porque talvez a personalidade deles não batem, ou talvez porque as habilidades dele são muito perigosas, até mesmo para outros givers. Irmãos Aderoy em ação, muito foda, Skadush aí, rapaziada, porque isso foi insano. E agora nós temos o Felix
ele pedindo pro Mimo meio que recuar, afinal de contas ele tá lutando ali uma batalha que já foi perdida. E o Mimo começa a falar assim, como é que é? Não tô entendendo, cara, porque tipo assim, o Mimo, o que ele tá meio que pensando aqui? Ele tá pensando que pro plano dele se concretizar, ele vai ter que passar por vários obstáculos. Ele vai ter que passar por várias pessoas querendo impedir com que o plano dele se concretize. Porque a ideia dele é justamente essa, cara. É governar. E para você chegar talvez num topo, você vai precisar escalar vários obstáculos complicados. E talvez nessa situação, onde tem adversários poderosos, é a melhor situação para ele testar os poderes dele. Até onde vai, até onde ele vai conseguir fazer o controle, o que ele precisa fazer depois que ele perde o controle. Então tudo isso é importante pro Mimo. Por isso que ele não quer fugir. E ele mesmo fala, agora Félix, nós vamos ter que testar até onde a sua barreira vai ser capaz de suportar. E nós já vamos chegar lá sobre essas questões ali das barreiras. Nós temos o potencial ali dos Givers, dos zeladores sendo colocado à prova, e nós temos dois zeladores que acabam ganhando destaque numa fala do Mimo, onde ele fala que os Garis são Givers que continuam doando. O que eu entendi quanto a isso? Eles são Garis especiais, de poderes especiais, afinal de contas a gente tem dois Garis ali com série Vigia, que é a Amo e o Rudo. São no caso grupo de armas muito raros e talvez que nem todo mundo pode usar. Nós temos o Fu, que é muito poderoso e ele talvez tenha uma habilidade especial. Nós temos talvez um Engine, que é talvez ainda uma figura misteriosa, um ex-carcereiro. Nós temos um grupo de Garis muito especiais. E eles continuam doando. O que eu entendi quanto a isso? Eles continuam doando porque eles continuam trabalhando para tentar buscar o bem da humanidade. Mas não é o bem de proteger a galera de criaturas, não. É buscando a verdade sobre o mundo. Eles estão nesse grupo e continuam se sacrificando para buscar a verdade do mundo. Porque é justamente isso que criou o grupo dos zeladores. É essa parada de buscar o que de fato aconteceu, de preencher a lacuna da história que está apagada. E graças a isso eles vão ali no meio dos entulhos buscando informações, buscando pistas. Por isso que eles se chamam zeladores. Bem interessante isso, né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Certamente tem a ver sim com os poderes? Tem a ver sim com os poderes, mas eu acho que principalmente com o objetivo dos Garis. E aí vocês podem colocar nos comentários suas outras percepções, outros pontos de vista, beleza? E agora nós temos o Mimo falando pro Félix, olha Félix, chegou a hora de testar sua barreira, porque tem uma camarada ali, ó, a Ryo, que ela tá sedenta querendo destruir sua barreira. Ela está observando você com olhares de predador para destruir a sua barreira, para tentar quebrar a esfera que está protegendo o Mimo e ele também, né? E o próprio Félix, ele acaba mudando ali, depois que o Mimo acaba falando com ele acaba mudando ali um pouco de personalidade, sai daquela personalidade medrosa, daquela personalidade mais de subordinado, e acaba assumindo uma personalidade mais de defesa, no sentido de tipo assim, olha, se você mexer comigo eu vou te atacar, então é melhor você não ficar meio que brincando aqui perto não. E o próprio Félix fala que vai destruir a Ryo com as presas dela e tudo mais. E a Ryo, ela está com um olhar assustador, olhando para o Félix e se preparando para o ataque. Muito foda, tô ansioso aí pra ver o próximo capítulo. Provavelmente teremos talvez um capítulo focado na Ryo, a Ryo atacando o Félix e de fato vendo mais um pouquinho das extensões dos poderes do Félix. E talvez até onde o Mimo vai conseguir chegar, afinal de contas ele mesmo fala que não sabe até quando vai conseguir manter o criador dos Chokers ali meio que nas rédeas dele, né? Então tem todos esses problemas pro Mimo resolver e certamente ele quer resolver ou quer passar por essas situações para entender de fato até onde ele é capaz de ir, até onde com esses poderes que ele tem ou com essas evoluções de poderes que ele tem, ele vai conseguir chegar para entender de fato o que ele vai precisar evoluir, o que ele vai precisar ter na sua equipe. Beleza? Rapaziada, tamo junto, capítulo bem interessante, um capítulo mais curtinho, mas um capítulo ainda assim bem interessante de Gachakuta. Comenta o que vocês acharam, comenta também o que vocês estão achando da adaptação do anime e segue. Fui!